Quando tudo parece sombrio, existe uma luz que não decepciona, uma luz que atravessa gerações, atravessa a mente e o coração humano. Essa luz começa com o Salmo 27. Quantas vezes você já despertou com o coração pesado, tomado pela ansiedade do que virá, questionando-se se as portas irão se abrir, se os recursos serão suficientes, se os seus planos realmente vão se concretizar? Essa sensação de estar cercado pelo incerto é universal. Todos, em algum momento, enfrentam dias em que a mente se enche de sombras, em que o coração parece sufocado. O que separa aqueles que triunfam dos que sucumbem não é a ausência de problemas, mas uma postura interna, a união entre fé e ação. É exatamente isso que o Salmo 27 nos revela. Não é apenas um conjunto de versos antigos, mas um manual de coragem para tempos de trevas. Davi, em meio às perseguições e ameaças, declarou: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Essa frase é muito mais do que poesia, é uma declaração psicológica, espiritual e existencial. Representa um estado de consciência. É como erguer um escudo invisível contra tudo que tenta esmagar a sua alma. Carl Jung dizia que, no mais profundo do ser humano, existem símbolos universais que falam diretamente ao inconsciente coletivo. A luz é um desses símbolos. Ela não é apenas física, mas psíquica, espiritual. A luz é a representação da clareza, da consciência e da esperança. Quando Davi disse: "O Senhor é a minha luz", ele estava dizendo: "Não caminharei guiado pela sombra, mas pela revelação que vem de Deus." Essa é a mentalidade que transforma. Se você deseja prosperar em qualquer área da vida, emocional, espiritual, profissional, precisa aprender a se conectar com essa luz todos os dias. O Salmo 27 não é apenas uma oração, mas um convite à vitória. Ele fortalece o interior, clareia os pensamentos e dá coragem para agir quando tudo parece contrário. Enquanto o mundo grita confusão, Deus sussurra direção. Enquanto a ansiedade tenta te paralisar, a fé te impulsiona a avançar. Carl Jung observava que quando o ser humano perde a conexão com símbolos sagrados, perde também o sentido da própria existência. O caos interior cresce, e é exatamente isso que vemos hoje. Milhões de pessoas sufocadas pela escuridão de pensamentos confusos porque perderam o contato com a luz que guia de dentro. Mas quando você declara, como Davi: "O Senhor é a minha luz", você reposiciona a mente. Você acende um farol que ilumina não todo o caminho, mas o próximo passo. A luz não elimina a noite de uma vez, mas revela onde colocar os pés. Essa é a diferença. Muitos desistem porque querem ver o trajeto inteiro, mas fé é andar com clareza apenas do próximo passo. Jung dizia que a sombra existe para ser integrada, não negada. E o Salmo 27 nos mostra isso. Você pode estar cercado pela escuridão, mas a luz sempre brilha. O que importa não é a ausência da sombra, mas a presença da direção. Pense em quantas vezes você foi dominado pelo medo. O medo é um estado mental, uma prisão invisível que distorce a realidade. Mas aqui está a chave. O medo pode ser controlado, enfrentado e transformado. Quando você declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", você está treinando sua mente para não obedecer às trevas internas, mas à luz que vem de Deus. E como aplicar isso na sua vida prática? Comece cada manhã com uma afirmação espiritual. Ao abrir os olhos, declare em voz firme: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação." Diga mesmo quando sua mente duvidar. Essa simples prática é como plantar uma semente de força dentro de si. Depois, escreva seus medos. Coloque no papel aquilo que te paralisa. Em seguida, responda a cada medo com uma verdade de fé. Se sua mente disser: "Você não vai conseguir", responda: "O Senhor é a fortaleza da minha vida." Esse exercício cria clareza. E Jung sempre enfatizou: clareza é poder. E por fim, haja, mesmo que seja uma pequena ação. A luz não espera que tudo esteja organizado para aparecer. Ela brilha no caos. A ação, por menor que seja,
Acende dentro de você a convicção de que não está parado, de que está avançando. Davi venceu não porque era invencível, mas porque acreditava que havia uma força maior dentro dele do que qualquer inimigo fora. Carl Jung dizia que fé e consciência são caminhos para a individuação, ou seja, para tornar-se inteiro. O Salmo 27 nos mostra que essa inteireza começa quando deixamos de obedecer ao medo e escolhemos caminhar com a luz. Por isso, se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários uma frase curta, mas cheia de poder. O Senhor é a minha luz. Declare isso como quem acende uma lâmpada dentro de si. E se deseja continuar recebendo reflexões como esta, se inscreva agora no canal. A sua caminhada de vitória não começa amanhã, começa com a decisão que você toma hoje. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, 1. Essas palavras de Davi atravessam os séculos como um grito de coragem. Não é apenas uma frase de consolo, mas uma convicção que nasce da experiência. Quando ele chama Deus de fortaleza, não está falando de muralhas de pedra ou exércitos armados, mas de uma força interior, invisível, que o mantinha de pé em meio às ameaças. Uma fortaleza construída não no exterior, mas no íntimo da alma. Quantas vezes você tentou parecer forte por fora, quando por dentro estava em pedaços? Quantas vezes sorriu para os outros, mas no silêncio da mente travava batalhas que ninguém enxergava? É exatamente para esses momentos que esse versículo foi escrito. Ele nos mostra que a verdadeira fortaleza não é a imagem que projetamos, mas a segurança que cultivamos dentro. Carl Jung dizia que a mente humana pode ruir quando se desconecta de suas raízes espirituais e simbólicas. Para ele, o ser humano precisa de fundamentos internos para enfrentar o caos. Sem esse alicerce, qualquer vento de crise pode derrubar uma vida inteira. Davi tinha inimigos visíveis, mas também inimigos invisíveis. E ainda assim sua confiança era clara. A quem temerei? Ele não dizia isso por arrogância, mas porque sabia onde estava firmado. Aqui aprendemos algo essencial. Não é a ausência de guerras que nos dá força, mas a certeza de que temos um abrigo seguro dentro de nós. A verdadeira fortaleza é emocional, espiritual e psicológica. Não depende de circunstâncias externas, mas de valores internos. Fé, coragem, paciência, disciplina e esperança são tijolos que erguem muralhas invisíveis ao redor do coração. Jung acreditava que o inconsciente projeta ameaças maiores do que realmente são. Muitas vezes o inimigo não está fora, mas na mente. O medo de fracassar, a ansiedade pelo amanhã, a insegurança diante do olhar alheio, tudo isso são paredes frágeis que desmoronam no primeiro impacto. Mas quando construímos a fortaleza interior, quando nos conectamos à luz de Deus, nada externo consegue derrubar o que já foi firmado dentro. Davi não venceu apenas pela espada, mas pela convicção. Sua maior arma não era o ferro, mas a fé, e isso ecoa até hoje. Quantas pessoas acreditam que segurança está em dinheiro, status, conexões sociais? Mas essas muralhas caem. Já a fortaleza construída em Deus permanece, porque ela não depende de circunstâncias passageiras, mas de uma fonte eterna. Carl Jung dizia que toda dificuldade traz consigo uma possibilidade de crescimento, se for encarada com consciência. A crise pode destruir, mas também pode fortalecer. A dor pode esmagar, mas também pode formar. Tudo depende de como você se posiciona. O salmista nos ensina que, ao se refugiar em Deus, cada ataque se transforma em tijolo, cada tempestade se torna argamassa, cada noite escura contribui para erguer muralhas mais sólidas. Mas como construir essa fortaleza na prática? Não é algo que acontece de um dia para o outro, mas um processo diário. É na repetição de pequenas escolhas que os alicerces se firmam. É quando você escolhe silenciar ruídos externos e ouvir a voz de Deus. É quando você decide alimentar sua mente com esperança em vez de tragédias. É quando, mesmo tremendo, dá um passo de coragem.
Davi sabia que não bastava vencer por fora. Era necessário estar inteiro por dentro. Jung dizia que a mente precisa ser treinada, fortalecida, assim como o corpo. Você não constrói uma muralha em um dia, mas em tijolos diários. O perdão que você libera, a fé que você declara, a disciplina que você mantém, a esperança que você não solta. Cada escolha é um tijolo. E lembre-se, não é a ausência de lutas que faz um vencedor, mas a firmeza diante delas. A fortaleza verdadeira não é feita de fuga, mas de enfrentamento. Não é feita de ilusão, mas de consciência. Quando você aprende a confiar na luz de Deus, descobre que há mais força dentro de si do que imaginava. A muralha está em você, porque Deus habita em você. Talvez você esteja cercado neste momento por dívidas, diagnósticos médicos, relacionamentos quebrados ou inseguranças profundas. Mas a pergunta que ecoa do Salmo 27 ainda é a mesma: a quem temerei? Se o Senhor é sua fortaleza, nenhum inimigo é maior. Nenhuma crise pode apagar aquilo que foi construído em seu interior. Carl Jung dizia que a psique precisa de ordem, de símbolos que organizem a vida interior. A fé é esse símbolo vivo. O Salmo 27 nos mostra que a fortaleza interior não é uma metáfora bonita, mas uma realidade que pode ser construída. É possível viver sem medo, não porque não haja motivos para temer, mas porque há uma convicção maior do que todos os motivos juntos. E aqui quero deixar com você uma confissão que pode se tornar seu tijolo de hoje nessa muralha interior. Escreva nos comentários: o Senhor é a minha fortaleza. Declare isso como quem ergue um muro ao redor da mente e do coração. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, porque essa jornada de construção não termina aqui. Ainda temos muito a explorar no Salmo 27 e você não pode perder as próximas revelações. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus adversários e inimigos, eles tropeçam e caem. Salmo 27, 2. Esse versículo revela uma realidade que vai muito além das batalhas físicas que Davi enfrentava. Sim, ele lutou contra exércitos e inimigos visíveis, mas ao escrever essas palavras, também estava falando de uma luta ainda mais perigosa, a luta contra os inimigos invisíveis. E esses inimigos, todos nós conhecemos bem. Eles não aparecem com espadas ou armaduras, mas sussurram em nossa mente, nos paralisam com dúvidas e nos fazem desistir antes mesmo de tentar. Carl Jung dizia que os inimigos mais perigosos não estão fora, mas dentro. São partes não reconhecidas da psique, fragmentos de sombra que se manifestam em insegurança, medo, procrastinação, baixa autoestima, ansiedade. Esses inimigos invisíveis corroem por dentro silenciosamente, até que nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e, de repente, uma voz interior disse: "Você não é capaz"? Quantas ideias poderosas você abandonou porque um medo silencioso sussurrou: "Vai dar errado"? Esses são os inimigos que Davi também conhecia. Ele não apenas enfrentou gigantes no campo de batalha, mas também dentro de si. E ao escrever o Salmo 27, ele nos dá a chave para vencê-los: fé que transforma a mente em fortaleza. Veja que o versículo não diz que os inimigos desapareceram. Ele diz: eles tropeçam e caem. Ou seja, os inimigos podem se levantar, podem se aproximar, podem até tentar tocar em você, mas diante da sua coragem, da sua confiança e da sua fé, eles não permanecem de pé. A vitória não está em nunca ser atacado, mas em permanecer firme até que os inimigos caiam diante da sua resistência. Jung observava que o inconsciente humano tem o hábito de projetar sombras, medos que parecem maiores do que realmente são. Um pequeno problema pode parecer um exército inteiro. Uma crítica pode soar como uma guerra. Uma rejeição pode parecer o fim da estrada. Mas, na verdade, muitas vezes não estamos lutando contra a realidade, e sim contra uma versão ampliada do medo que criamos dentro de nós. O Salmo 27 nos convida a encarar isso de frente. Os inimigos podem se levantar,
Mas diante da fé, eles tropeçam e caem. E como vencer esses inimigos invisíveis? Primeiro, precisamos identificá-los. Não adianta ignorar a sombra, como Jung sempre alertava. É preciso nomeá-la, reconhecê-la. Pegue um papel e escreva os medos que têm te paralisado. Coloque diante de si a dúvida, a ansiedade, a procrastinação. Reconheça-os como inimigos internos. Depois, responda a cada um deles com uma verdade maior. Davi fazia isso o tempo todo. Diante do medo, ele declarava: "O Senhor é minha luz." Diante da ameaça, ele dizia: "Ele é a minha fortaleza." Essa prática de responder aos inimigos internos com palavras de fé é uma forma de reprogramar a mente. É treinar o inconsciente para obedecer à verdade e não ao medo. Jung dizia que repetição é uma das chaves para integrar novas realidades. Assim como o corpo precisa de exercícios para se fortalecer, a mente precisa de repetição para se libertar. Por isso, declare diariamente: "Meus inimigos tropeçarão e cairão", não porque você é invencível, mas porque a luz de Deus brilha em você. E por fim, haja. Não espere que o medo desapareça para se mover. A ação é o golpe que derruba o inimigo invisível. Cada passo dado é um aviso ao medo de que ele não tem mais domínio sobre você. Davi não venceu Golias porque estava livre do medo, mas porque agiu apesar dele. A fé se manifesta na prática, não apenas no discurso. Você pode estar lutando agora contra dívidas que parecem insuperáveis, contra relacionamentos quebrados, contra diagnósticos que ferem sua esperança. Mas entenda, o maior inimigo não é a dívida, não é a dor, não é a crise. O maior inimigo é o medo que paralisa, a dúvida que rouba energia, a ansiedade que tira a clareza. Quando você decide confiar e agir, esses inimigos perdem a força. E lembre-se, os inimigos só vencem quando você os alimenta. Mas quando você se alinha com a fé, quando decide viver guiado pela luz, eles tropeçam diante da sua coragem. Não porque desapareceram, mas porque a presença de Deus e a firmeza interior se tornaram muralha intransponível. Carl Jung afirmava que ninguém vence a si mesmo sem antes encarar a sombra. E o Salmo 27 nos mostra exatamente isso. A sombra existe, os inimigos se levantam, mas a fé transforma a mente e o coração em fortalezas. A vitória não é negar o medo, mas permanecer firme até que ele caia. Por isso, quero te convidar a escrever nos comentários uma frase curta, mas poderosa: "Meus inimigos cairão." Declare isso como sua verdade hoje. E se deseja continuar caminhando conosco nessa reflexão profunda sobre fé e psicologia, se inscreva agora no canal. Você não pode deixar de acompanhar as próximas partes dessa série. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Esse versículo encerra o Salmo com um conselho que parece simples, mas que é um dos maiores desafios da vida humana: esperar. Para muitos, esperar é sinônimo de fraqueza, de passividade, de tempo desperdiçado. Mas Davi revela outra dimensão. Esperar é confiança ativa, é resistência emocional, é paciência que constrói. Carl Jung dizia que a psique humana se desenvolve em processos e não em saltos imediatos. Ele comparava a alma ao crescimento de uma árvore. As raízes se aprofundam lentamente, invisíveis, antes que os galhos se abram para o céu. Do mesmo modo, a espera é esse tempo de raízes. Ela não paralisa, mas fortalece o invisível. Vivemos numa sociedade acelerada, onde tudo precisa ser instantâneo, resultados rápidos, respostas imediatas, soluções fáceis. Mas o Salmo 27 nos ensina que o verdadeiro crescimento nasce em tempos de espera. Davi foi ungido como rei ainda jovem, mas precisou esperar muitos anos até assumir o trono. Nesse período, ele foi perseguido, rejeitado, precisou se esconder em cavernas. E foi ali, na espera, que seu coração se fortaleceu para o que viria. A espera em Deus não é estagnação, é preparação.
É agir enquanto confia, é continuar caminhando mesmo sem ver resultados. Jung dizia que a paciência é uma forma de coragem, porque significa suportar a tensão sem desistir. A espera é exatamente isso. Suportar o silêncio de Deus como parte do processo de amadurecimento. Talvez você esteja em um desses períodos. Você ora, trabalha, planta, mas ainda não vê os frutos. E a tentação é desistir. Mas perceba, os maiores sonhos exigem raízes profundas e raízes levam tempo. Se o fruto viesse antes da raiz, ele não se sustentaria. A espera não é Deus te negando, é Deus te preparando. Davi aprendeu que esperar não é cruzar os braços, mas continuar agindo com fé. É buscar excelência mesmo sem reconhecimento. É semear mesmo quando a terra parece dura. É manter-se fiel mesmo quando ninguém vê. Jung dizia que o inconsciente recompensa a disciplina silenciosa, porque ela integra a alma em algo maior do que a pressa. Esperar no Senhor é escolher a esperança em vez da frustração. É decidir que o tempo de Deus é mais sábio do que a ansiedade humana. É entender que cada segundo da espera fortalece o coração, como diz o salmista. Não é apenas a vitória que te prepara, é o processo de suportar até que a vitória chegue. E como transformar a espera em força? Primeiro, defina pequenas metas. Enquanto o grande sonho não se cumpre, avance com passos diários. Grandes conquistas são frutos de pequenas ações repetidas. Segundo, evite comparações. O tempo do outro não é o seu tempo. Cada vida tem um relógio diferente. Quando você olha para o progresso alheio e se sente menor, enfraquece sua própria caminhada. Davi não se comparou a Saul, apenas confiou no processo. Terceiro, fortaleça sua mente com verdades que geram vida. Escreva, declare e medite. Preencha seu interior com esperança real, não com ruídos de desespero. Jung dizia que a mente precisa de símbolos que alimentem a psique. E a palavra é esse símbolo vivo. Cada versículo é como água regando as raízes da sua alma. E por último, use o tempo de espera para crescer. Estude, aprenda, melhore. Quando a oportunidade chegar, você estará pronto. Muitas vezes o tempo de espera não é atraso, é treinamento. O que parece silêncio é Deus preparando você para carregar um peso maior de vitória. Talvez agora você não entenda os atrasos. Talvez se pergunte por que ainda não aconteceu. Mas lembre-se, esperar no Senhor é sempre a melhor escolha. Porque quando Ele age, nada pode impedir. A espera é o útero da transformação. Carl Jung dizia que suportar a tensão é parte essencial da individuação. A alma amadurece não quando tudo se resolve rápido, mas quando aprende a habitar no tempo sem perder a esperança. O Salmo 27 confirma isso. Esperar é escolher coragem no meio da demora, fé no meio da dúvida, esperança no meio do silêncio. Por isso, hoje quero te convidar a selar essa verdade no coração. Escreva nos comentários: eu vou esperar em Deus. Essa frase simples pode se tornar sua força nos dias em que tudo parecer demorado. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Porque na próxima parte vamos fechar essa jornada mostrando como o Salmo 27 revela que intimidade com Deus é a maior fonte de coragem e força interior. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27:4. Davi foi rei, guerreiro, líder de homens. Ele conheceu a glória das vitórias e o peso das derrotas. Mas quando abre o coração neste versículo, percebemos que sua maior busca não era poder, não era fama, não era riqueza. O que ele realmente queria era intimidade com Deus, e isso revela o segredo de sua força. Sua verdadeira fortaleza não estava em seus exércitos, mas em sua conexão com o Criador. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação do ser humano não acontece na superfície, mas na integração entre consciência e inconsciente, entre sombra e luz, entre ego e self.
O que Davi chama de habitar na casa do Senhor é exatamente esse processo de integração espiritual. Viver em constante presença, não como um ritual vazio, mas como uma experiência viva que dá sentido à existência. O mundo ensina a buscar fora, mais conquistas, mais títulos, mais segurança. Mas Davi nos mostra que a verdadeira força está dentro, na comunhão diária com Deus. Jung, ao analisar a alma humana, dizia que toda grande mudança nasce no invisível, nos símbolos que alimentam o espírito, nas verdades que se repetem silenciosamente até se tornarem vida. O templo, para Davi, era esse lugar interior onde a alma se encontra com o eterno. E então ele declara ainda mais: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Salmo 27, 3. Imagine um exército inteiro diante de você. Flechas prontas, espadas erguidas, ameaças de morte. Qual seria sua reação? Medo? Desespero? Pânico? Davi diz: meu coração não temeria. Isso é coragem. E não uma coragem artificial, mas uma coragem enraizada na fé. Jung dizia que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. E aqui está a chave. A fé transforma o medo em combustível para a coragem. O mundo externo pode estar em guerra, mas o coração permanece em paz. A verdadeira coragem não é gritar no campo de batalha, mas manter-se firme quando tudo ao redor parece ruir. Hoje, você pode não estar diante de exércitos armados, mas enfrenta batalhas invisíveis que parecem tão ameaçadoras quanto uma guerra. Dívidas, doenças, solidão, críticas, incertezas sobre o futuro. Cada uma delas é um inimigo que cerca a mente e tenta sufocar a alma. Mas o Salmo 27 nos ensina que não importa o tamanho do exército lá fora, se dentro de você existe uma fortaleza firmada em Deus. Jung dizia que o maior inimigo do homem moderno é o vazio interior. Perdidos entre pressa, consumo e expectativas externas, muitos desmoronam porque não têm onde se apoiar. O Salmo 27 nos dá esse apoio, a luz de Deus como direção, sua presença como fortaleza, sua intimidade como força interior. Essa união que permite enfrentar os exércitos da vida sem se curvar. Davi sabia que sua verdadeira vitória não era apenas sobreviver às batalhas, mas manter seu coração firme. Por isso ele declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa não é uma pergunta retórica, é uma escolha diária. É a decisão de viver pela fé, não pelo medo. E aqui está o ponto mais profundo. A vitória não começa quando a guerra termina, mas quando você se fortalece por dentro. A paz interior antecede a vitória exterior. Carl Jung dizia que quando o homem encontra sentido, suporta qualquer dor. O Salmo 27 mostra que o sentido da vida está em confiar em Deus. Quando a alma descansa no Senhor, até o maior caos não consegue abalar. Agora, eu quero falar diretamente com você. Talvez você esteja enfrentando um dos períodos mais sombrios da sua vida. Talvez tudo ao redor esteja em guerra e sua mente esteja cansada. Mas escute, você não está sozinho. A mesma luz que guiou Davi, a mesma fortaleza que o sustentou, a mesma coragem que o fez enfrentar exércitos está disponível para você hoje. Por isso, declare essa verdade sobre si mesmo. Escreva nos comentários: meu coração não temerá. Essa frase simples é uma semente de coragem. É um lembrete de que a luz brilha mais forte do que qualquer sombra. E se você ainda não fez isso, inscreva-se agora no canal. Aqui você encontrará mais mensagens que unem fé, sabedoria e psicologia profunda, para que sua vida seja fortalecida todos os dias. O Salmo 27 termina com a frase: espera no Senhor. Tem bom ânimo e Ele fortalecerá o teu coração. E é assim que encerramos esta reflexão. A vida terá guerras, mas também terá vitórias. Terá vales sombrios, mas também terá templos de paz. O que determina o desfecho não é o tamanho do inimigo,
mas a confiança no pastor que guia e fortalece. Carl Jung nos ensinou que o homem precisa encarar suas sombras para se tornar inteiro. O Salmo 27 nos ensina que, além de enfrentar as sombras, podemos caminhar com a luz. E é essa união entre psicologia e espiritualidade que transforma o medo em fé, a espera em crescimento, a guerra em coragem e a vida em legado.